Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Acredito em Milagres. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, um bom dia para você. Hoje é dia 21 de janeiro e com muita alegria que nós iniciamos esse programa Eu Acredito em Milagres. É muito bom poder estar diante da presença de Deus. É muito bom poder invocar o santo nome do Senhor. É muito bom estar com você. E é por isso que do fundo do meu coração eu quero te agradecer. Agradecer pela sua presença, agradecer pela sua companhia, agradecer porque você me permite entrar na sua casa e nesse programa mensal, Eu Acredito em Milagres, podermos então glorificar o santo nome do Senhor, porque esse é o único objetivo do programa Eu Acredito em Milagres, a glorificação do nome do Senhor. E eu aproveito já para pedir para você a sua resposta. E você, acredita em milagres? E se a sua resposta for sim, Padre, eu acredito. Eu acredito porque talvez a minha vida seja um milagre. Eu acredito, Padre, porque a vida do meu filho é um milagre, o meu casamento é um milagre. Eu não sei. Deus, com certeza, quer falar por meio de você. E você pode, então, mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, 11 9 4005 3900. 11 9 4005 3900. Olha só, você pode mandar a sua mensagem de texto. Você pode mandar a sua mensagem de áudio, você pode mandar para nós a sua participação, porque com certeza a sua participação ela aquece ainda mais o nosso programa. E por que não pedir também para você, meu irmão, minha irmã, que esteja precisando de um grande milagre na sua vida, que você possa enviar para nós o seu pedido. Afinal, tudo aqui nós queremos colocar em oração diante de Deus, diante de Nossa Senhora. O nosso convidado de hoje é o Lucas de Paula. Eu vou conversar com o Lucas daqui a pouquinho, mas desde já, Lucas, obrigado pela sua participação e que você seja muito bem-vindo aqui na Rádio Católica de Osasco, meu filho. Boa tarde, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando, agradecer ao Padre, à Rádio Católica, e estou muito feliz de poder estar aqui, talvez passar um pouquinho do que foi meu milagre de conversão, né? Talvez para fazer um pouco as mães que estejam ouvindo ter um pouco de esperança no filho jovem que tem hoje em dia. Exato. Né? Que ele possa, para não desistirem de rezarem por eles, que um dia eles possam sim se converter e estar na presença de Deus. Com certeza, e olha só, o Lucas ele introduziu muito bem esse programa, o nosso programa, agora já quase acabando o mês de janeiro, né, gente? O mês passa muito rápido. Ainda ontem estávamos celebrando o Natal, celebrando Ano Novo, e agora já terminando o mês de janeiro, esse programa, sem sombra de dúvidas, é para que você, querida mãe, sinta no seu coração ainda mais a esperança de rezar pelo seu filho. Talvez você diga: Padre, meu filho fez catequese, meu filho foi conduzido na igreja, tudo direitinho, Padre. Eu fiz minha parte. Hoje ele está avesso à igreja, hoje ele está avesso à religião, hoje ele se diz até ateu. Quantas mães que passam por esse dilema? Vamos rezar, e acompanhando a história do Lucas, eu tenho certeza que no seu coração a alegria e a esperança aumentarão. Por isso, na certeza de que tudo aqui deve ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, clamemos a presença do Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus santo, a quem nós queremos servir e adorar de todo o coração. Amado Pai,
Eis que o nosso desejo é que esse programa seja totalmente conduzido pela força do Teu Espírito Santo. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Por isso, vem com Teu Espírito tocando profundamente no nosso coração, e os corações angustiados, entristecidos, aqueles que, ao olhar para tantas situações, dizem: não vai dar certo, eu não vou conseguir, essa questão não tem mais jeito. Que esse programa, meu irmão amado, minha irmã amada em Cristo, que esse programa seja a sua força, seja a certeza de que quando o Espírito Santo move, milagres acontecem. E é exatamente essa música que nós queremos cantar para adorar ao Espírito Santo agora. Move-te em mim, Espírito de Deus. Move-te em minha vida. Move-te na minha família. Move-te nas minhas situações. Move-te na minha história. Aumente aí o volume da sua rádio, do seu computador, do seu celular e adore o Senhor com todo o coração, com toda a alma. Faça dessa música a sua sincera oração.
Que o Espírito Santo seja sempre aquele que conduz a nossa vida. Que Ele conduza esse ano de 2021 na certeza de que todas as coisas estão nas mãos daquele que governa o nosso caminho. Como seria importante que todas as pessoas entendessem isso. Como seria importante que toda a juventude entendesse isso. Na grande verdade, é essa nossa meta, o nosso apostolado, incendiar o mundo com o amor de Deus. A Rádio Católica de Osasco tenta fazer isso. Todos os dias a nossa programação aqui existe para evangelizar, para incendiar o mundo com o amor de Deus. Eu não sei se você conhece o nosso canal no YouTube. Se ainda não, acesse lá no YouTube Rádio Católica de Osasco. E você poderá sempre estar ligadinho conosco. Você poderá sempre estar sintonizado conosco. E, claro, nos dando a alegria de estarmos cumprindo a nossa missão. Querido Lucas, hoje, nesse primeiro programa deste ano novo de 2021, após termos vivido aquele ano difícil de 2020, mas na firme esperança de que Deus é a nossa vitória, nós temos a alegria de recebê-lo aqui. E você é jovem, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. 25 anos. Morador aqui de Osasco mesmo? Sim, sou morador, nasci aqui e sempre morei aqui em Osasco. Muito bem. Sabe, Lucas, que quando nós pensamos em você, o nosso objetivo é de que esse programa, de fato, ele pudesse ser um programa que enchesse o coração de tantas pessoas de esperança. Normalmente, eu trago aqui, já trouxe, alguém que venceu um tumor na cabeça, uma mulher que não conseguia engravidar e que hoje vai ser mãe da segunda criança. E a sua história não tem nada a ver com enfermidade, não tem nada a ver com as histórias que eu abordei no meu programa. Mas a sua história é um milagre muito, mas muito almejado na vida de tantas pessoas, de tantas mães, de tantos pais. A sua história é aquela história que se define como um milagre de conversão. Se é milagre de conversão, obviamente você não teve aquela infância em que desde pequenininho foi na igreja, batizado, cresceu ali dentro da casa de Deus, sempre se orgulhou em dizer no seu grupinho de amigos quando você era jovem, adolescente, criança, que era católico, foi coroinha. Nada disso, né? Não, é muito pelo contrário ainda, né? Eu fui criado... eu morava até os 7 anos de idade com minha mãe e com meu pai. Meu pai veio a falecer. Eu tinha uma irmã também. E Seu pai faleceu do quê? Ele teve infarto. Foi do coração, ele faleceu. Faleceu jovem. Faleceu com 33 anos, ele 33 faleceu. anos. Quantos anos você tinha? 7 anos? Eu tinha 7. Foi mais ou menos em 2001, 2002. Foi em 2002, eu tinha 7 anos.
Aí minha mãe ficou viúva, 24 anos, eu e minha irmã, né, 2 filhos para criar. Minha avó, mãe do meu pai, também na época ficou muito abalada, né, perdeu um filho. E convidou a minha mãe para ir morar com ela. E minha mãe foi, né, uma tentar suprir a dor uma da outra. E nós ficamos por longos 15 anos juntos. Eu, minha mãe e minha irmã, essa minha avó que é sogra da minha mãe, mãe do meu pai, e a irmã do meu pai também, minha tia. Sua mãe sempre foi mãe e pai? Sempre foi mãe e pai. Aliás, tenho o maior orgulho disso, da minha mãe. Ela me ensinou muito. A coisa que eu mais tenho de gratidão e de orgulho dela é o fato dela sempre amar a mim e a minha irmã, sem querer nada em troca, né? Realmente aquele amor de Deus, sabe? Sem ela saber, aquele amor que não quer nada em troca, né? Eu sempre senti isso da minha mãe. Ela deixou a vida dela de lado, né? Pra se doar e servir aos filhos, né? A mim e a minha irmã. E ao perder o seu pai, alguma revolta interior nasceu no seu coração? Ou não? Olha, acredito... Não, nunca tive uma revolta, assim. Sempre quando comentavam sobre pais e tudo mais, o pessoal às vezes ficava meio receoso de falar disso perto de mim, né? O Lucas vai ficar meio chateado e tal, mas eu nunca tive isso. Alguns momentos eu tive, claro, a falta de um pai, de um lado masculino, né? Ainda mais, como eu contei, eu fui morar com a minha avó, então eram 4 mulheres, né? Então eu nunca tive esse lado masculino, assim, de pai, né? Eu tive um tio próximo, mas não é a mesma coisa, né? Enfim, então tive algumas faltas nesse sentido, mas não me causou tanto um trauma assim, não. Porque também e nesse tempo, você tinha alguma religião? Você ia para alguma igreja? Então, minha família não tinha nenhum tipo de religião, eu não frequentava nenhum tipo de religião. Na verdade, uma pequena época da vida da minha avó, principalmente quando meu pai faleceu, bem no comecinho mesmo, ela frequentava a igreja evangélica. Eu era pequeno e a gente ia de embalo, mas eu era pequeno, nunca... E foram pouquíssimas vezes, enfim. Foi o único contato que eu tive com a igreja, né? Na minha vida de criança, né? E aí começou a fase adolescente também, pior ainda, né? Porque comecei a me formar mais, né? E comecei a ser, além de não ter nenhuma igreja, ser avesso às igrejas ainda, né? De modo geral, principalmente as cristãs. Todas as igrejas? Sim, principalmente as cristãs, né? Na verdade, porque uma coisa que rola muito entre os jovens é o fato de ter um preconceito sobre as igrejas cristãs, né? É uma coisa meio que tirada de chacota você ser cristão, né? Então, nunca, como qualquer jovem, nunca quis ser um cristãozinho beato, igual se pregava no meio adolescente, né? Então, nunca tendi a buscar religiões cristãs. Sempre busquei outros tipos de religiões que não eram tiradas de chacotas. Porque eu já fui, por exemplo, já fui em Umbanda, já frequentei. Antes disso, fui conhecer espiritismo, centros budistas e tudo mais. Porque, volto a dizer, era uma questão tirada de uma coisa negativa, uma coisa de ser zoada mesmo, né? O cristão, hoje em dia, no meio adolescente, ele é tirado de chacota. Isso é uma coisa bem... eu fico bem chateado em relação a isso, né? Mas eu entendo os jovens, porque eu também fui assim, né? O seu problema era com Deus ou com a religião? Eu acho que tá na moda, na verdade, né? Porque, como eu falei, era fora de moda você ser da igreja, falar de Deus. Imagina você não... Mas você rezava em casa em algum momento? Não. Falava com Deus? Não. Nunca tive nenhum tipo de... Aliás, quando falavam de Deus pra mim, era uma coisa que eu não ligava em momento nenhum. Aliás, falava até pra parar de vir com esses papos pro meu lado, porque era uma coisa que... E assim, eu também tinha muito uma deturpação que... em relação à religião, né? Essa coisa que dizem que religião é uma coisa arcaica, preconceituosa e tudo mais. Então eu tinha esse preconceito sobre aquilo, então para mim aquilo não era uma coisa que eu queria para minha vida. Então cada vez mais eu ficava na defensiva em relação àquilo, né? Você se lembra alguma coisa que tenha pensado ou falado acerca específica da Igreja Católica?
Eu acho que no meu primeiro namoro, a minha ex-namorada, ela sempre falava de igreja pra mim. Ela era católica? Ela era católica, ela não era tão praticante assim, mas ela ia em missas e tudo mais. E eu lembro que uma vez até a gente estava conversando no McDonald's e ela falou alguma coisa sobre castidade na época e enfim, nós discutimos feio. Eu cheguei até a ser bem mal criado com ela, porque como ela poderia estar me dizendo uma coisa daquela, como que a igreja poderia pregar que aquilo era uma coisa ruim, sabe? Só que era uma coisa totalmente ignorante da minha parte de não saber o real motivo, né? Então, acho que era sempre assim, as pessoas falavam, minha namorada no meu namoro, esse primeiro meu namoro, e assim, o meu meio também, padre, não tinha ninguém de igreja assim, sabe? Minha família não era, meus amigos não eram, então também não vinha muito esse comentário de falarem de Deus pra mim, né? Então, realmente foi zero, assim, né? As únicas pessoas que eram de igreja próxima era uma filha da minha avó, mas era de igreja evangélica, que, aliás, ainda a gente tirava ela de chacota, nós entre a família, né? Piata lá, tal, não sei o quê. Então, isso nunca esteve próximo a mim, a questão da religião de Deus, né? Além disso, enquanto jovem, você enfrentou tudo aquilo que os jovens enfrentam, as tentações dos jovens. Chegou, por exemplo, a fazer uso de algum tipo de droga, maconha, ou não? Então, sempre também acreditei que era um processo natural do jovem o uso de drogas, né? Acho que é aquela coisa que ia crescer, usar drogas, ia viver a minha fase de adolescente, ia curtir e aquilo ia passar. Fiz uso já de vários tipos de drogas, maconha, enfim, eu usava regularmente. Regularmente? Regularmente, né? Assim, eu usava no meu trabalho, usava quando saía do meu trabalho, ia pra Sua faculdade. mãe sabia? Não sabia. Sempre escondido. Aliás, assim, a família, na verdade, desconfiava, né? Pelo meu jeito de ser na época, pelas minhas roupas, sempre se rolava essa zoação, sabe? De ser um maconheiro, como se diz, né? Você se incomodava com isso? Não, porque eu achava que eu tinha feito uma escolha ali pra minha vida que era aquilo mesmo, e se as pessoas achavam que era porque eu era mesmo, e vou aceitar isso, sabe? Se me chamam disso, não tem problema, porque eu sou isso. Naquela época eu tinha escolhido ser aquilo, né? Ter essa vida assim. Então... Como que um maconheiro, esse termo que você usou, e que as pessoas usam, maconheiro, né? Fulano é maconheiro e se torna pejorativo. Porque eu percebo que, às vezes, no mundo de hoje, Lucas, talvez você há de convir comigo aí, mas há muitas garotas nas escolas que, inclusive, se sentem atraídas pelo fato daquele jovem usar maconha, pelo fato daquele jovem ter aquele estereótipo. Como que ele é visto no meio da juventude? Como que você era visto no meio dos amigos, no meio dos que te conheciam, na sala de aula, enfim? É aquela coisa, né? Estar na moda, eu estava na moda, né? Então eu tinha vários amigos, não também fui o maior pegador na escola, mas ficava com as meninas e tudo mais. Então era bem visto, né? Errado era a pessoa que não fazia isso, né? Você era bem visto entre os jovens. Você acha que hoje o jovem, quando tem esse perfil, no meio jovem, fazendo uma constatação, pelo que você viveu, pelo que conhece, ele é bem visto? Sim. Tanto que agora que eu me converti, me batizei, falo mais sobre Deus e tudo mais, eu não sou tão bem quisto assim, né? Os amigos mudam, a galera não te chama mais, você se tornou um beato, um doutrinado e tudo mais, né? Nós estamos com o Lucas falando um pouquinho da sua história, esse milagre. Eu acredito em milagres. E olha, um jovem que cresceu órfão de pai. O pai foi chamado pelo Senhor muito cedo, com 33 anos de idade. Um jovem que experimentou muito da realidade que os nossos jovens hoje experimentam. É muito comum, dentro da nossa família, relatos como esse.
Só que relatos como esse que não têm o fim que esse relato terá. Um jovem que experimentou, e não só experimentou, mas usava regularmente. Nós vamos continuar a história com Lucas, mas antes eu quero ver a participação do nosso povo que está chegando aqui. E você acredita em milagres? Se sim, manda sua mensagem para 119 4005 3900. Olha só, a Valquíria Aparecida Rosário. Eu creio, porque o Senhor sempre vem ao auxílio de quem nele deposita toda a confiança. E é claro, se fizer parte do plano que é da nossa vida, que ele tem para a pessoa. Ali, Aparecida, eu creio, já vivi um milagre. Sofri um acidente no ônibus da empresa que eu trabalhava. O ônibus bateu em um caminhão e amassou toda a lateral. O rapaz que estava do meu lado morreu na hora. E comigo não aconteceu nada, graças a Deus. Foi um grande milagre que aconteceu na minha vida. Deus é maravilhoso. A Rosiane Santos, sim, eu acredito. Para Deus nada é impossível. E o impossível, Ele pode realizar. Eu creio, amém. Mensagens lindas, mensagens de quem acredita, de quem se entrega para o Senhor. E além disso, nós também temos 2 áudios aqui. Um áudio é da Conceição. Vamos ver então o que a Conceição nos enviou por meio de áudio. Você também pode nos enviar. Ouçamos então a mensagem da Conceição. Sim, eu acredito em milagres. Porque o Deus que faz milagres é o Deus que criou o céu, a terra e tudo que há, principalmente a mim mesma. Esse Deus é o Deus do impossível. E se Ele é o Deus do impossível, realmente Ele pode fazer muitos milagres, não só na minha vida, mas como de qualquer um que pode acreditar nele. Amém. Amém, Conceição, é verdade. E nós tomamos posse da sua palavra. E também a Mércia nos mandou uma mensagem por áudio. Você pode mandar a sua no 119 4005 3900. Ouçamos a mensagem da Mércia. Meu nome é Mércia Souza, sou da cidade de Osasco. Sim, acredito em milagres sim, porque todo poder pertence ao nosso Deus. E nós temos na Sagrada Escritura grandes relatos de milagres, entre eles a ressurreição de Lázaro. Se for para o nosso bem, Deus tem o poder de realizar um milagre em nossas vidas. Que maravilha! E ó, essa música de fundo, Rafael, é a música que estava com a Mércia? É a música que ela estava ouvindo? Deus de milagres, te adorar. Ela estava ouvindo essa música. Eu acho que essa música que a Mércia usou como um fundo para mandar essa mensagem, ela cabe oportunamente nesse momento. Daqui a pouquinho eu vou continuar o meu assunto com o Lucas. E agora, apresenta para Deus a situação. Talvez você tenha um Lucas aí na sua casa. Talvez você tenha um filho assim, um neto assim. Vamos apresentar para Deus? Soberano, maravilhoso, esse Deus que não sabe o que é falhar. Cantemos com muita fé, tomando posse de cada palavra. E olha, Lucas, olhando para a sua vida, a gente consegue entender que, de fato, Deus agiu, né? E eu fico pensando assim, porque lá na paróquia, Lucas, eu, padre e todos os padres, muito comumente ouvem das mães: Padre, reza pelo meu filho, reza pelo meu filho. Muitas delas até sem esperança já. E os filhos vivendo uma situação bastante similar com a que você vivia. A sua ex-namorada, ela ia na missa de vez em quando. A sua ex-namorada, ela tentou falar da castidade para você, mas o namoro, ele acabou. E quando o namoro acabou, o que aconteceu? O que aconteceu é que aí sim eu caí realmente no mundo. Aí era festa de segunda a segunda é exagerado, mas assim, saía de segunda a segunda, festas de 3, 4, 5 dias, drogas, sintéticos, ia muito para o que é popularmente chamado de rave, né? Gostava bastante, uso de LSD, de êxtase, enfim, várias coisas. Até que isso foi mais ou menos por um ano e uns meses. Ela me chamou para participar, a minha ex-namorada me chamou para participar do EJC, o Encontro de Jovens com Cristo.
Naquele primeiro ano que ela me chamou, eu recusei o convite. Falei... Ela foi corajosa de te chamar, né? Porque... Ela queria... ela tinha presenciado o EJC e queria mostrar um pouco para mim, né? Ela sabia um pouquinho de como eu era, né? O quanto eu era do avesso, né? Em relação à igreja. Então ela queria me chamar para isso, mas eu recusei. Fiquei mais um ano nessa vida. Foram 2 anos e pouco, mais ou menos. Ela me chamou de novo no segundo ano. Esses 2 anos e pouco foram os anos que eu mais gandaiei, né? Vamos dizer assim. E aí ela me chamou para o JC mais uma vez. Ela disse que esse ano ia ter um amigo meu que ia participar também. Isso foi mais uma deixa para eu poder participar. Só que eu fui para participar do EJC para mostrar para ela que eu estava feliz, sabe? Que eu não precisava de igreja, que aquilo lá não tinha nada a ver, que ela escolheu aquele caminho e que eu estava bem, que ela que perdeu, sabe? Eu fui para isso, não fui nada para encontro de jovens com Cristo, nem com Cristo queria me encontrar. Nem nada. Fui exatamente para isso. Chegando lá, foi um final de semana. Esse final de semana foi o que eu chamo de um divisor de águas na minha vida. Porque Deus já vinha agindo, o Espírito Santo com certeza já estava encaminhando tudo isso, né? Só de eu ter namorado uma pessoa que me chamou para isso e tudo mais. Ela já cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Exato. Engraçado que, assim, só um adentro, que durante essa minha vida que eu tive fora da igreja, eu tive sempre um sonho que era de casar. E eu nunca tive vergonha de falar isso às pessoas, né? Que também são uma coisa fora de moda hoje em dia, né? Você casar e ter muitos filhos. E aí quando nós terminamos, rolou aquele sofrimento, né? Porque eu gostava dela e aquela coisa de, não vou encontrar mais ninguém e tal, aquela coisa do jovem. E nesse EJC que eu fiz, que foi o divisor de águas na minha vida, que realmente eu tive um encontro com Cristo, eu também conheci a minha atual namorada. Então, tudo eu achava que era coincidência de Deus, mas era tudo Deus já agindo, né? Na verdade não era coincidência de Deus, eu achava que era coincidência da vida, só que era tudo já Deus agindo, né? Colocou uma pessoa na minha vida. Que amor de Deus, né? Que cuida, né? Exato. Encaixa todas as peças. Exato. Hoje eu encaixei muitas assim, realmente foi isso. E nesse EJC que eu fiz, como eu disse, foi um divisor de águas, eu realmente encontrei a Cristo e também a conheci, eu também conheci a minha namorada atualmente, que é a Letícia. Ela servia nesse encontro e eu era do grupo que ela estava servindo. Ela depois fazia a acolhida com essas pessoas, então nós começamos a conversar pelo WhatsApp e tal. Marcamos de sair, eu estava sem trabalhar na época e ela de férias. Marcamos para vir à missa até aqui na catedral. E assim, a única vez que eu tinha ido na missa foi 2 semanas antes no EJC. Essa vez que eu fui com ela foi a segunda vez. Eu até comentei com a minha avó, falei, vó, eu vou... Era meio-dia, né, a missa. Eu falei, vó, eu vou ali na missa e tal. Ela falou, onde você vai? Você tá mentindo, né? Não ia botar fé que eu tava indo na missa esse horário. Fomos na missa. Ainda também fui por causa dela, né? Pra ter mais uma, né? Não achava que ia virar tudo isso que virou. E saímos daqui, fomos até uma praça ali em Pinheiros, a Praça Pôr do Sol, uma praça que muita gente se reúne para fumar um baseado, usar uma droga, né? Curtir. E eu me via ali levando uma moça da igreja, né? Eu tinha acabado de sair de uma missa, eu sentado na praça com ela, eu falei, nossa, que diferente, né? Diferente. E ali nós já ficamos já. Nós nos beijamos ali. Foi a primeira vez. E aí nós começamos a nos conhecer, né? Foram muitas altas e baixas. Porque eu tinha acabado assim, né? Fazia 2 anos e uns meses, mas eu não queria namorar. Não queria voltar a namorar. Ainda mais voltar a namorar com alguém da igreja. Falei, não, onde eu tô amarrando o meu jegue, né? De novo, não é questão da igreja, não quero isso. Quero viver o mundo, eu tô bem, tô feliz. Tô saindo com várias e tudo mais. Altas e baixas. Até que chegou depois de alguns meses. Eu me apaixonei por ela. Ela já também gostava de mim.
Só que ela não queria viver um relacionamento assim, porque eu era do mundo ainda, né? Mas aí eu falei que ia mudar. Fui firme com ela, falei, não, vamos namorar, porque eu gosto de você gosta de mim, eu vou mudar, vou começar a ir pra igreja e tudo mais. O que você sentia por ela naquele momento era algo forte. Era. Assim, no começo foi muito mais uma coisa mais de paixão, né? Depois que realmente eu senti que era um amor, né? Que era uma coisa mais forte do que o normal, que eu já tinha presenciado até ali, né? E aí os nossos encontros eram muito mais puxados para a igreja, né? Então, por mais que eu tinha conhecido a Cristo, ainda tinha a questão da igreja, de eu me tornar um católico, né? A questão da religiosidade. Mas nesses encontros que eu tinha com ela, eu, como eram voltados para a igreja, eu comecei a conhecer mais a igreja, né? A entender esses preconceitos que eu tinha, a obter resposta de coisas que eu tinha uma visão totalmente deturpada da igreja. Suas dúvidas foram sendo tiradas. Exatamente. Ela me ajudou muito. Eu falo que Deus deu muita virtude da fortaleza para ela, porque também eu vejo que foi muito difícil para ela, né? Os pais dela também são católicos? Não. A mãe dela a avó dela era bem católica. E ela é uma católica fervorosa, sua namorada. Não, já era? Já era. Na época, ela era coordenadora do Ministério da Música. E a cabecinha enfim. dela? Porque acontece isso muito nas nossas comunidades. E a cabecinha dela? Meu Senhor, será que o José, que eu tô esperando na minha vida, tá vindo fumando maconha? Exatamente isso. Né? Tá vindo fumando maconha. O primeiro encontro me leva numa pracinha do baseado. Como que ela também deve ter sentido que havia um propósito ali. Às vezes a gente fica esperando, né? Fica esperando que a pessoa que Deus nos preparou venha assim, de um jeito estereotipado já na nossa cabeça, quando na verdade pode ser que o Senhor esteja mandando para você um Lucas, né? O antigo Lucas, na sua antiga versão, e que você seja um instrumento. Ela foi um grande instrumento na sua vida, né? Foi, acho que o maior de todos, né? Acho que ela foi a pessoa que Deus mais usou na minha vida, porque ela não desistiu, sempre me levou para a igreja, sempre teve paciência de ouvir as minhas baboseiras contra a igreja e tentar explicar, e tentar fazer eu entender. Então, realmente ela foi a que mais foi usada por Deus para isso. E depois de toda essa história, Lucas, quem é o Lucas hoje? Então, eu estava com ela, né? E ainda faltava alguma coisa para mim, né? Essa questão da religiosidade, né? E ela se baseia em receber a Eucaristia, né? Receber Jesus ali. Então, eu optei decidido, e uma decisão muito feliz, de me batizar. Tem 2 meses mais ou menos que eu me batizei. E o Lucas de hoje é um Lucas que com certeza se resume a ser um cristão, né? Um católico apostólico romano, feliz e decidido, e que busca lutar a cada dia, sabe? Lutar contra essas coisas do mundo que são passageiras, que eu presenciei e para mim foram passageiras, e eu tenho certeza que para vários jovens são também, né? Até um recado que eu queria deixar é que para os jovens eles pararem um pouco para pensar nessas coisas passageiras que se encontram no mundo, né? E buscar coisas mais sólidas, né? Mais consistentes, né? E com certeza isso está em Deus, né? Foi muito uma certeza isso para mim, né? Então hoje eu sou um Lucas feliz, né? E preenchido. Meu coração, que antes era preenchido por coisas passageiras, hoje ele é um coração preenchido pelo amor de Deus. Acho que eu sou um cristão assim hoje, um cara assim, um Lucas assim. Meu Deus, e
esse amor que preencheu, você marca como um amor conhecido, evidenciado, né? Naquele encontro do EJC. Com certeza, realmente, o nome já diz tudo, o encontro de jovens com Cristo. Eu, jovem, tive o meu encontro com Cristo. Realmente eu conheci ele cara a cara ali, enfim, foi realmente ali que eu tive vários pequenos momentos também de conversão, né? Mas esse com certeza foi o principal. Lucas, vou fazer uma perguntinha aqui, que na verdade nem é uma dúvida minha, mas pode ser a dúvida de muita gente que esteja nos acompanhando. Você está namorando a Letícia. Digamos que amanhã, pela permissão de Deus, esse namoro termine. O que você me falaria para justificar que o fim do namoro não será o fim da sua vida cristã? Porque uma coisa que eu demorei também um pouco para entender era no que também se baseava um relacionamento, né? E o relacionamento hoje ele se baseia em primeiro amar a Deus antes de amar alguém, né? Então, se nós terminarmos, espero em Deus que não, eu vou viver um momento de luto, né? Carnal ali, de tristeza, mas vou me recuperar, vou até a presença de Deus, vou rezar, vou pedir força para Ele e vou continuar na luta, porque o amor dele que tem que estar tem que ser a base do relacionamento, né? Então, o meu coração, ele é hoje preenchido por Deus. E o que vem, né? As pessoas que vêm, como no relacionamento, numa amizade, só vai estar transbordando aquilo, né? Então, se sair, meu coração ainda vai estar preenchido de Deus, né? Então, com certeza, ainda continuo na luta de todo cristão, né? E o namoro com a Letícia hoje é um namoro segundo a vontade de Deus? A gente tem certeza que sim, a gente reza se esforçam para viver sim. O que pede a igreja. Exatamente, a gente... última coisa que me deixou, que eu tinha muito um questionamento sobre a igreja era em relação à castidade, né? E hoje eu não tenho nenhum problema em falar isso, que eu e ela nós lutamos para viver a castidade, porque é uma luta realmente. Nós somos jovens, temos nossas vontades, mas a gente luta para isso. E eu acho que o relacionamento se baseia um pouco nisso também, né? De viver a castidade. Eu acho que se diz que... eu tinha, porque eu vivi o outro lado, que a igreja era uma igreja machista, uma igreja que condenava o sexo. Só que, como não entender a beleza da castidade em relação a gente olhar o outro pela alma, né? Exato. Pelo que ele é, não pela coisa carnal. Então, como ter essa visão totalmente deturpada da igreja, né? Sem contar que o sexo é uma coisa totalmente santa, porque ele foi feito por Deus, mas no momento certo, né? Uhum. Então, hoje a gente luta também para melhorar nossas virtudes, né? Nós temos melhorar nossa temperança, fortaleza, enfim, sermos melhores um com o outro. Buscamos também melhorar nossas amizades, enfim, a gente tenta orar bastante, rezar bastante, fazer jejum. Nós estamos em um agora, fazendo jejum. Enfim, a gente tá na luta, né? Acho que esse que é o lema do cristão, né? Lutar, né? Cair, se limpar e levantar. Acho que a gente tá nessas. E você entende que o seu apostolado, por exemplo, porque a gente olha para a sua vida e nós pensamos que todos aqueles que conviviam com o Lucas, que conhecem o Lucas, né? Todas aquelas pessoas que faziam parte ali da sua vida, poxa, eles sabem que o Lucas mudou. Eles sabem que o Lucas fez novas escolhas. E como que você vê essa situação? Porque é fácil abandoná-los, né? É fácil dizer, não quero nem olhar para a cara deles mais, eles que sigam o caminho deles, que eu não quero isso. Mas será que é isso que Jesus quer? Que eu os abandone assim? Como que você vê essa situação? Então, eu resumo um pouco isso a ir até a porta do inferno com eles. É até o momento que eu posso ir com eles, né? Então, eu vivi aquilo lá, vi que eram coisas passageiras, vi que eram coisas que realmente no outro dia bate, uma coisa que não é legal.
E essas pessoas que eu conheço também já vieram falar isso pra mim, né? Então não é uma coisa que eu tô tirando da cabeça, é uma coisa que o Lucas vivenciou e é a vida dele. Não, vários jovens vivenciam isso também, né? Então o meu apostolado tá em mostrar a esses jovens o lado da igreja, o lado que ele pode se preencher com o amor de Deus. Que E ele você pode... tenta de alguma forma fazer isso? Então, isso é uma coisa que eu tento sempre primeiro entender como eu posso fazer isso, né? E eu acho que como eu posso fazer isso se resume a nos detalhes, né? No exemplo. Exato. Né? Inclusive uma frase de Bento XVI que eu gosto muito, que é: a igreja, ela não atrai ninguém pelo proselitismo, ela atrai pela atração, né? Por ser atraente. É isso. Parece até ser redundante, mas é enfático, de fato. Sim. Ela consegue atrair pelo grande fenômeno da atração. Lucas, nós temos um áudio aqui, que é o áudio da Letícia. Da Letícia. Letícia que viveu e que vive essa fase com você. Inclusive, eu tô com tanta vontade de conhecer a Letícia, espero que um dia nós nos encontremos nós três, porque que menina usada por Deus na sua vida, meu irmão. Vamos ouvir um pouquinho então a Letícia e como que foi para ela viver essa fase, ela que se surpreendeu aí com o José que Jesus mandou para a vida dela. Olá, padre, sua bênção. Eu sou a Letícia, namorada do Lucas, e venho falar um pouquinho do que foi acompanhar esse processo de conversão na vida dele. Quando a gente se conheceu, nunca ia imaginar tudo que Deus tinha para fazer em nossas vidas. Eu sempre, embora o Lucas não tenha se convertido tão rapidamente, né, à Igreja Católica, ele sempre teve muitos princípios da igreja enraizados nele. Eu sempre comentava com o meu diretor espiritual como ele era um homem cheio de virtudes e nem sabia o que era virtude. Né? Ele sempre teve um coração muito bom, ele sempre se preocupou muito com os outros, ele sempre se preocupou muito comigo, sempre foi muito carinhoso, sempre teve um zelo enorme pelo nosso relacionamento. E embora muitas vezes eu pensei em desistir, muitas, né, por ele não acompanhar a nossa igreja, por ele não ter essa vivência de fé, embora fosse uma pessoa muito boa, com um coração muito grande, a gente sabe que é muito complicado viver um matrimônio em que uma pessoa siga e a outra não. Então, pensei em desistir várias vezes, cheguei a desistir, né? A gente chegou a terminar, inclusive. Mas sempre Deus colocou muito no meu coração uma paz muito grande, que Ele estava cuidando de tudo, que tudo era no tempo dele. Então, foi um milagre na vida dele, mas Deus também trabalhou muito no meu coração nesse relacionamento. Me ensinou a ter paciência, a confiar nele. Eu lembro que o fato mais marcante, assim, pra eu, né, que eu tive a certeza que Deus estava cuidando de todo o caminho dele, foi quando ele chegou a fazer a inscrição na catequese lá na paróquia, mas não foi, né, desistiu. E eu conversei com uma amiga minha, que ia ser catequista dele, e ela falou, vamos fazer uma novena de Nossas para Santa Terezinha. E nesse mesmo dia que a gente iniciou essa novena, o Lucas me deu uma rosa. O próprio Lucas me deu uma rosa, sem saber de nada dessa novena. Nesse dia, eu lembro que marcou muito, e todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava desse dia. Tinha certeza que Deus estava cuidando, E Deus honra, né? Foi maravilhoso ver a conversão dele, o batizado dele foi algo emocionante. Todo mundo se emocionou, todo mundo. Ele estava ali de coração aberto. E hoje a gente só pede o dom da perseverança, não só para ele, mas para mim também, que a gente sabe que tudo vem de Deus, para que ele continue nos acompanhando até o nosso matrimônio, até o resto das nossas vidas, até a gente chegar ao céu. Que coisa mais linda, Lucas. Que coisa mais linda. Que jeito terno de apresentar a sua história. Que menina cheia de Deus, cheia de fé. Que caminhada bonita, meu filho. Sim, sou muito feliz e grato a Deus por tudo isso.
sempre tive... essa frase sempre foi um clichê para mim, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar. Mas hoje eu entendo que é o maior clichê de todos e o mais verdadeiro, porque tenho certeza que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria hoje com uma mulher incrível, lutando pelos meus sonhos de casar, de ter uma família, de ser feliz na presença de Deus, de buscar a cada dia melhorar mais e mais em relação aos meus amigos, à minha família. Então, com certeza, isso foi tudo Deus. Então, não tem como não amá-lo acima de tudo, né? Realmente, muito grato a Deus a tudo isso. E o que você falaria? Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa já, passou muito rápido. Início de um novo ano. A luta que sempre continua muito viva na nossa vida. O que você falaria para uma mãe que se encontra desesperada ao ver seu filho tão distante, talvez preocupado em estar na moda, como falávamos de moda? O que você falaria para essa mãe? Primeiramente, não desistir, né? E rezar muito. Mas uma coisa também eu aconselho é o fato dos detalhes. Buscar ser amigo dos filhos. O jovem hoje, ele está procurando, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer pessoas que liguem para ele, né? E hoje quem faz isso são os amigos que ligam no sábado à noite para sair, para fazer um rolê, são os amigos que os elogiam. Então, pai, mãe, prestem muita atenção em relação a isso, né? Eu tive bastante atenção e carinho na minha casa, né? Mas a maioria dos jovens vão muito por conta disso, porque falta atenção e carinho em casa, né? Então, se atente aos detalhes, né? Liguem para o filho de vocês, vê se eles estão bem, vê se eles querem sair para comer alguma coisa. Conte a eles como é que foi o seu dia, né? Tenha uma amizade com eles, né? Eu acho que o jovem está procurando coisas que o mundo ali ele supre, né? Mas são coisas passageiras. Então o que é consolidado é a família, né? E acima de tudo é Deus. Então, acho que fica um pouco essa mensagem, se atentar aos detalhes e a amizade, cada vez mais fortalecer a amizade com os filhos. Lucas, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Programa Eu Acredito em Milagres. Não tenho dúvidas de que sua vida é um milagre. E também acredito que Deus possa realizar esse milagre que você está buscando na vida de quem você tanto ama. Seja sempre bem-vindo, Lucas. E leve um grande e forte abraço para Letícia também. Pode deixar, em breve a gente marca alguma coisa para o senhor conhecê-la. Amém, meu filho. Amém. E você, meu irmão, minha irmã, acompanhando sempre a programação da Rádio Católica de Osasco, que 24 horas está evangelizando, que você possa também nos acessar pelo YouTube, Rádio Católica de Osasco. Fique com Deus, com Nossa Senhora e sobre você, a bênção do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa Eu Acredito em Milagres, no mês de fevereiro, se Deus quiser. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Acredito em Milagres.